Olá, professores! Que bom estarmos juntos aqui em mais essa live. E hoje eu tenho a honra de estar com o professor e especialista, professor Manuel Garcia, que ele é especialista em Educação 4.0. E hoje nós vamos falar desse tema, né? Educação 4.0 e seus desafios. Então, primeiramente, eu gostaria que o professor Manuel se apresentasse, né? E depois colocasse aí o conteúdo, né? Quais são esses elementos, o que a gente precisa, quais são esses desafios para uma educação 4.0. A palavra é sua, professor Manuel. Obrigado, Renata. É um prazer estar aqui no canal, no seu canal, né? Juntamente com os demais professores, sempre compartilhando ideias, né? Eu sou o professor Manuel Garcia, eu sou engenheiro de formação, mestrado em administração, pós-graduação na área de supply chain e business, e pós-MBA em transformação digital. Mas eu estou, vamos dizer assim, há muitos anos eu venho trabalhando com educação, né? Tanto na educação corporativa, né? Treinamentos corporativos, como na universidade. E nós temos bastantes desafios aí com todo esse processo, essas mudanças todas que estão existindo nesse contexto de mudanças que nós estamos vivenciando, né? Então, eu queria lembrar, eu vou compartilhar depois com a professora, para disponibilizar aos professores também, um trabalho que eu fiz no ano passado, aplicado à Universidade de Cruzeiro do Sul, fazendo uma análise das dificuldades, né? E ao mesmo tempo, fazendo algumas propostas para vamos dizer assim, para fazer uma transformação, né, numa determinada área da universidade, né? Naturalmente, como um piloto, né? Então, esse trabalho depois a professora vai compartilhar com vocês e ele é também a base daquilo que nós vamos hoje conversar aqui. Eu vou começar falando das 10 habilidades, né, relevantes para o futuro, né, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, quer dizer, quais são as habilidades que o profissional deve ter no futuro, né? Segundo esse levantamento, né, que ouviu a sociedade como um todo, né, as empresas, né, gestores de empresas, então nós temos o seguinte: a resolução de problemas complexos, cada vez mais nós vamos encontrar dentro do ambiente de trabalho problemas cada vez mais complexos. Nós estamos vendo aí, né, o mercado com a introdução de novas tecnologias, não é? A necessidade de um número de variáveis bastante grande para ser analisada em conjunto, né? Então, isso torna os problemas mais complexos. Então, nós vamos precisar ter capacidade de análise e de resolução de problemas complexos. Por outro lado, nós temos que também não adianta nada eu ter suporte de tecnologia se eu não souber interpretar, se eu não souber analisar o que está saindo dali. Então, eu preciso ter um pensamento crítico também, a capacidade crítica de analisar e avaliar os dados que estão aí. Então, esse pensamento crítico é o segundo ponto colocado. Então, o pensamento analítico crítico é fundamental para esse profissional do futuro. Exatamente. Mesmo porque, né, Manuel, eu me recordei agora do que quando a gente estuda, né, sobre a robótica, enfim, né, inteligência artificial, que sim, desculpa, os robôs, os bots, eles levantam os dados, né, só que quem analisa, quem interpreta é o humano. Então, ou seja, a gente vai precisar ter essa capacidade muito forte, né? Nós temos hoje, as empresas de tecnologia estão desenvolvendo chamados algoritmos, né? Sim. Que são capazes de fazer toda essa análise. Mas se você trabalhar numa empresa dessas, você tem que ter pensamento crítico, porque o algoritmo tem que fazer com que aqueles dados tenham sentido, não é? Sim.
Por outro lado, se você é simplesmente um aplicador disto, também tem que verificar e tem que ter um olhar crítico para ver se aquilo que você está utilizando como tecnologia lhe atende, né? Está trazendo realmente, fazendo as análises corretas, porque pode ser que para a sua situação em particular, aquele algoritmo desenhado não seja o mais adequado, tem que haver uma mudança, então aí tem que trabalhar em conjunto aí, né? Sim, as máquinas são projetadas, né? Não é nem mais Exatamente. programadas, elas são projetadas por conta dessa, né, desse cruzamento de dados estruturados e não estruturados. Só que cabe, como você falou, né? Cabe ao humano tentar ter esse pensamento crítico e analisá-los, né? Conforme o escopo e o business da empresa, né? Mas também nós vamos viver um mundo onde as próprias máquinas vão ter uma capacidade de aprender. Sim. Não é? Então, esse é o contexto do que nós vamos viver, né? Essa geração que começa agora vai vivenciar vamos dizer assim, com esse tipo de tecnologia, né? E vai ser, apesar da máquina ter uma capacidade de aprender, sempre vai depender da capacidade humana, né? A análise final, né? Se aquilo é consistente ou não, né? Muito bem. Temos também o aspecto de criatividade, cada vez mais, justamente pela complexidade dos problemas, vai ser necessário ter criatividade, né? As pessoas não olhando somente o olhar dentro da caixa, não é? Mas tendo a capacidade de pensar criativamente. Então, é um desafio, nós temos que fazer, dentro do processo educacional, ter pessoas, desenvolver pessoas que nós estimulemos a criatividade. A criatividade, é lógico que tem pessoas que podem ser mais ou menos criativas, mas criatividade se aprende, não é? Se estimula, todo mundo é criativo, né? Em maior, menor grau, mas nós temos que trabalhar a educação de maneira a estimular esse aspecto. O outro é, cada vez mais, ninguém vai trabalhar sozinho, todo mundo vai trabalhar junto, não é? Então, essa capacidade de gerir pessoas, gestão de pessoas, colaboração, inteligência emocional, vão ser capacidades muito importantes, muito relevantes para que se possa obter o resultado que a gente espera, né? Quando você fala... Desculpa, Manuel. Pois não. Quando você fala de trabalhar em conjunto, eu lembro muito das startups, né? Porque as startups, o modelo de negócio já é coparticipação, né? Já é uma economia compartilhada, criativa, por conta justamente, né, do que a gente está vivendo agora, que é esse cenário onde a gente precisa aí trabalhar aí em conjunto para que possamos ter novos insights. Sei o que você pensa disso também. Eu também considero muito importante, inclusive, você observa o seguinte, né? As startups, muitas empresas estão ou trabalhando, né, num processo subcontratando, né, startups para repensar alguma coisa do seu negócio, ou então estão separando uma determinada unidade, né, para agir como uma startup. Por conta do quê? Por conta de que precisa existir uma forma de trabalhar diferente, né, para a gente ser mais criativo, a gente precisa ser ágil, a gente precisa de integração, interação entre as pessoas, comprometimento muito maior, né, com os objetivos que estão ali estabelecidos, né? Então, essa é a visão, né, que nós estamos vendo aí acontecer, né? Quando a gente forma hoje os nossos estudantes, a gente tem que lembrar o seguinte: esses estudantes ou podem ir para uma empresa, vamos dizer assim, tradicional, ou pode ser que ele vá trabalhar numa startup, né, que é onde estão surgindo uma grande quantidade de oportunidades, não é? E que há carências de mão de obra, né, nessas áreas, ou ele vai abrir o seu próprio negócio, né? Um outro aspecto que eu queria lembrar aqui, que foi comentado
pelo reitor da Universidade de Valência, né, quando eu participei de um fórum de discussão sobre o assunto, ele comentou o seguinte, na opinião dele, né, quer dizer, além de olhar esse aspecto dessas competências, né, as habilidades da pessoa saber lidar com os diversos tipos de conhecimentos de diferentes áreas. Então, não é tanto, vamos dizer assim, muitas vezes a pessoa tem um conhecimento bom de uma determinada área, e hoje, devido à complexidade dos problemas, é necessário você ter um conhecimento mais amplo, né? Vamos dizer assim, que atravessa diversas áreas. Não que você venha a ser um especialista em cada uma das áreas, mas você precisa adentrar as outras áreas para conseguir conhecer, não é, essas interfaces e para buscar como em conjunto com essas outras áreas, com essas áreas de conhecimento, você consegue resolver um determinado tipo de problema, um desafio que está colocado. Então, ele diz que essa capacidade de ter conhecimentos de áreas diferentes, não é? Ou a capacidade de gerir, né, entre diferentes áreas é muito importante. Outra coisa importante é as pessoas têm que ter uma atitude empreendedora, não é? Proativa, não é? Na busca, mesmo que elas não empreendam numa empresa, né, delas, ela tem que ser um empreendedor também interno na empresa em que ela está atuando, porque as empresas que vão sobreviver são aquelas que se movimentam, que são criativas, que estão desenvolvendo novas soluções, novas formas de atender os seus clientes. Para isso, eu tenho que ter gente dentro da empresa que seja empreendedora também, né? Mas aí também, Manuel, dá licença um pouquinho, entra também um outro aspecto, que é o gestor, né? O gestor, ele precisa também dar empoderamento para essas pessoas, para que eles também possam pensar como donos. Né? Exatamente. Porque... É por isso que as capacidades de liderança para trabalhar dentro desse novo ambiente de transformação que nós estamos tendo é muito importante, é muito relevante, né? Deixa eu ver só o que o Tony está falando aqui, Manuel, só um pouquinho. Muito boa essa reflexão, essa troca de conhecimento do professor Manuel e da professora Renata. Obrigada, Tony, pela presença aqui, viu, Tony? Sempre. Oi, Tony, prazer em te ver aqui. Uma outra coisa é a capacidade de se comunicar bem, né? Ou seja, uma comunicação efetiva. A gente falou muitas vezes, né? Nós sabemos tratar de determinadas coisas, mas como nós temos que trabalhar em grupo, o aspecto comunicação é muito importante. A gente encontra muitos problemas. Eu trabalhei já muitas vezes com grupos de alunos, né? Na resolução de projetos, e uma das coisas que muitas vezes a gente encontra de dificuldade neles é essa capacidade de comunicação entre eles mesmos, né? Então, saber se comunicar de forma efetiva, não é? É também um dos desafios colocados, uma competência, né? Você veja que interessante, né? Ao longo, se a gente olhar o currículo, no currículo você tem disciplinas que trabalham a linha comunicação, mas uma coisa é trabalhar a linha comunicação de uma forma isolada. A outra é o que a gente vem falando, né? A transversalidade dos conhecimentos, né? Ou seja, eu tenho que trabalhar comunicação junto com outras áreas e ver como é que isso se integra, não é? E não trabalhar comunicação simplesmente como um conceito teórico e o exemplo de uma prática de uma determinada ferramenta de comunicação, não é? Mas sim integrá-la entre as diversas áreas. Né? Comunicação é um dos maiores desafios das empresas, né? Então, se a gente realmente, se a empresa conseguir trabalhar de forma transversal, interdependente, uma comunicação interpessoal, certamente, né, ela tem muito a ganhar. A própria Cris, que está aqui, né, ela é especialista nessa área, depois a Cris faz um comentário aí sobre isso, Cris, que ela conhece muito o RH, né? E aí eu coloco aqui, né? Obrigada.
Quero ver depois a Cristina também fazer algum comentário, gostaria de ter o comentário dela. Isso. Eu acho que falta isso, falta a gente discutir ideias e propostas em relação a esse tipo de trabalho, né, de transformação da educação, né, para esse novo mundo que nós estamos vivendo. Outra coisa que esse reitor da Universidade de Valência falou, eu achei interessante, é conhecedor de problemas contemporâneos, isto é, que a pessoa tem que estar conectada com o mundo e os seus desafios, não é? Quer dizer, não adianta nada, muitas vezes, eu vou dar um exemplo, eu já vi casos de apresentações dos alunos e estimulado pelos professores, mas dentro de um contexto extremamente artificial, fora de uma realidade que o aluno vai enfrentar lá fora, muitas vezes. Então, falta esse contexto da contemporaneidade, do que ele está vivendo, de qual é esse mundo que nós estamos vivendo, o que está se exigindo lá fora. Eu lembro de uma apresentação também de um professor, num dos eventos lá sobre melhores práticas de metodologias de ensino, e uma das coisas que ele falou lá foi o seguinte: a gente formava os alunos, mas a gente não sabia como é que esses alunos se desempenhavam no mercado de trabalho, não é? E nós não tínhamos essa informação. Então, uma das coisas para melhoria do próprio curso, né, era buscar as informações que esses alunos, como é que esses alunos estavam vivenciando o mercado de trabalho, não é? Que dificuldades eles estavam sentindo? Eles estavam preparados para esse mercado de trabalho ou não? Então, o retorno dessa informação, quer dizer, essa contemporaneidade, né? Não adianta nada eu ter uma universidade ensinando uma coisa dentro de um contexto fechado ali, e o ambiente externo está vivenciando uma outra realidade, não é? Então, essa dicotomia, essa separação, não é? Ela precisa ser reduzida. Caso contrário, as universidades vão estar formando pessoas, mas vamos dizer assim, existe um hiato muito grande na hora que esse profissional vai para o mercado. Ele pode ser um profissional que, vamos dizer assim, está muito aquém daquilo que o mercado precisa, né? Das competências requeridas. Então, é muito importante sintonizar, né? Alinhar esses aspectos da formação com essa realidade do contexto, né? Que nós estamos vivendo. E é por isso que os estudantes, eles procuram cursos online, né, que sejam realmente rápidos e que possam transmitir este conhecimento que falta na faculdade. Por isso que a procura está muito grande por essas plataformas chamadas de MOOCs, né, de cursos online, justamente por conta disso. Então, assim, que tal a faculdade repensar o seu currículo e trazer também projetos, a prática para os seus estudantes, para que possa reter mais alunos, né? Que eu vejo muito, a gente que está em universidade, na sala de aula, presencial, os alunos realmente, eles pedem muito, né? A professora, como faz isso, a prática, e não somente a teoria. Então, o que você está falando é de extrema relevância aí para as universidades se reposicionarem também, né? E você também percebe o seguinte, né? As universidades, falando aqui um pouco das universidades do Brasil, elas estão sofrendo a concorrência tanto de novas instituições que surgiram aí, né? Como o Udemy e outros aí, e das próprias universidades lá de fora, que vêm se estruturando e oferecendo pelo sistema que hoje a tecnologia permite, né, a disponibilidade do acesso de cursos, né, em universidades lá de fora. E daqui a pouco, a própria barreira de língua vai ser um elemento que não vai ser mais o problema, né? Porque cada vez mais a tecnologia está de tal forma que eu posso estar integrando, conversando, né, e com pessoas de diferentes línguas, e o sistema intermedia, não é? E eu consigo, vamos dizer assim, quebrar a barreira linguística, não é? Sim. E isso não vai demorar muito, né? Com certeza.
Um outro aspecto chamado, retomando ainda essa colocação desse reitor da Universidade de Valência, ele falava o seguinte: ao longo da vida, nós vamos ter diversas mudanças, né? Nas nossas atividades. Logo, nós vamos precisar buscar nos adaptar e aprender novas habilidades. Então, aquele conceito de eu fiz a faculdade, encerrei um ciclo, né? Agora é só trabalhar. Não. Na verdade, você vai passar por diversas etapas e cada vez mais os ciclos de adaptação, vamos dizer assim, que vão requerer novas habilidades, vão se encurtando e nós vamos ter que aprender a aprender, né? E deixando de lado algumas coisas, né? E aprendendo novas habilidades. Uma das coisas que a gente vê, por exemplo, no seu curso, né? Que você está ministrando lá de desafios de treinamento de professores, né? Eu sou um participante lá também. Um dos alunos mais engajados aí, o professor Manuel. Desenvolver novas habilidades. Exatamente. Né? Então, esse aspecto é uma mudança que nós precisamos incorporar. Então, mostrar para o aluno e também trabalhar essa questão em sala de aula, a capacidade de se adaptar. Hoje, muitas empresas, dentro do seu processo de, vamos dizer assim, de seleção, avaliam pessoas com essa capacidade de adaptação. Flexível, né? Que sejam flexíveis, né? Exatamente. Deixa eu ver o que a Cris está perguntando, Manuel. A nova geração terá em torno de 5 profissões e não somente uma, como foi a minha. Né? Então, ela está fazendo esse comentário. É um pouco do que você está falando aqui, né, Manuel? Eu, por exemplo, eu me formei engenheiro. Trabalhei durante muito tempo com engenharia propriamente dita. Depois passei para áreas de gestão, onde novas competências foram requeridas. Aí fui trabalhar com logística, né? De engenharia eletrônica, fui trabalhar com logística. Tive que fazer uma grande adaptação, não é? Para buscar novos conhecimentos. Fui trabalhar na área de educação, novos aprendizados, não é? E agora no nosso curso online, fazendo um curso aí Fui depois trabalhar com consultoria, novos aprendizados. Então, essa adaptabilidade é requerida, né? Nós temos que entender que o conhecimento ele não é estático, ele é dinâmico, ele muda, não é? E novas competências são requeridas, né? Ao longo do tempo. A Cris está falando de 3 crianças que entram na escola hoje, 2 delas terão profissões que ainda não existem. Exatamente, né? Exatamente, é o que se fala, né? Uma outra coisa que eu queria debater aqui é o seguinte, né? Os chamados hard skills e os soft skills, né? Nós trabalhamos, eu acho que tem também uma outra questão a ser trabalhada. Falando dos hard skills, né, que é composto pelos conhecimentos formais e informais, bem como o saber de aplicá-los. Então, falando dos hard skills ainda, né, eu diria para vocês uma coisa que está faltando, por exemplo, cursos na área de administração, por exemplo, ou mesmo em outras áreas, né, faltam, por exemplo, trazer a parte de tecnologia para dentro dessas áreas. Então, a área de TI, conhecimentos básicos da área de TI, tem que fazer parte do escopo do hard skill, não é? De qualquer curso. Se você pegar, por exemplo, em Harvard, o primeiro ano do pessoal é em programação. Todos os cursos têm programação base, não é? Por quê? Porque todo mundo vai ter que lidar de alguma medida, né, com sistemas, né? E tem que saber interpretar, saber utilizá-los, né? Então, é preciso de se habituar ao vocabulário, à linguagem, né? Então, isso tem que permear. Hoje nós não trabalhamos isso dessa forma, né? Pelo menos
nas diversas universidades que eu passei, a Uninove, a Unixul, o Senac, a Unip, eu via os conhecimentos ainda trabalhados de forma estanque, né? Não havia, vamos dizer assim, a tecnologia era mais para cursos, vamos dizer assim, dirigidos propriamente para as áreas de TI, né? E não faziam parte do escopo, ou eram muito, vamos dizer assim, ou eram muito superficiais nas demais áreas. Isso tem que mudar um pouco, na minha opinião. O que você acha, Renata? Com certeza, com certeza. E olha o que o Tony está falando. No Brasil, algumas instituições de ensino superior de ponta já aplicam o conceito de aprendizagem significativa para os seus discentes. Já aplicam, né, Tony? Fala um pouquinho mais sobre isso, mas eu, assim, na minha opinião, eu acredito que ainda está muito aquém, né, dessa aprendizagem significativa, enfim. Claro, tem algumas universidades de ponta aí, principalmente universidades que trabalham muito a questão de negócios, enfim, né, aí pode ser que tenha, mas assim, agora o que a gente está falando dessas universidades, né, de massa, enfim, eu acredito que ainda está um pouco aquém. Não sei o que você pensa, professor Manuel. Eu não falo só da universidade, eu acho que isso, se a gente pensar como educação do país, isso teria que vir, vamos dizer assim, vir lá de baixo também, quer dizer, nos diversos estágios da formação dos alunos, né? No básico, no intermediário, no universitário, no MBA, na pós-graduação, no mestrado, isso teria que fazer parte do contexto. Agora deixa eu só complementar, eu não tinha percebido que o Tony falou universidades de ponta, aí sim, Tony, realmente, universidade de ponta, como escolas de negócios, né, sim, aí ele já tem essa preparação, ele já tem trabalhado muitas metodologias ativas, sim, é que ele colocou de ponta que eu não tinha percebido, mas Tá. a sua maioria não, né, ainda, né, o Manuel, acho que ainda falta. Eu acho que ainda... E a outra coisa que seria, por exemplo, quando você fala de instituições de ponta, né, realmente algumas universidades nessa linha já começam a perceber a importância que isso tem, começam a trabalhar desta forma. Mas uma outra coisa que eu também colocaria é da necessidade da interdisciplinaridade. Isso é, em vez de eu trabalhar os conhecimentos de uma forma estanque, na forma de disciplinas, né, a gente já vê, por exemplo, na Europa, ao invés de disciplinas, os alunos eles têm permanentemente desafios e o conhecimento vai sendo inserido na medida em que eles demandam aquela necessidade. Projetos, né? Por projeto. E isso envolve essa interdisciplinaridade. Aqui o aluno aprende, ele tem um repositório na cabeça de um monte de coisa que, na verdade, não fica, porque se você não usa isso de forma mais permanente, você acaba esquecendo. Então, é o que muitos alunos falam, né? Eu vi tanta coisa, mas eu pouco usei daquilo, né? Então, esse é um desperdício, na verdade, de tempo. E por quê? Porque a gente não está usando o conhecimento, né, para resolver coisas, para fazer com que aquilo fique, né, à medida que a pessoa pratica aquilo fica com ele, né? E não conhecimentos estanques. Então, também falta pensar, na hora de a gente estruturar um curso, eu sei que algumas coordenações têm essa preocupação, eu percebo isso, mas eu também percebo que falta uma estruturação nos cursos, muito preocupados, às vezes, em atender ao que o MEC solicita, mas não trabalha essa questão da interdisciplinaridade de uma forma mais efetiva, né? Continua-se ainda trabalhando, cada professor continua trabalhando a sua disciplina, sem, na verdade, um contexto de interdisciplinaridade. Mesmo os projetos que, às vezes, são realizados e que deveriam envolver as diversas disciplinas, ainda são feitos de forma estanque, não cruzada, não se cruzando de forma efetiva, né? Então, isso dá uma ideia, né? O aluno tem que perceber
que o conhecimento todo que ele tem que utilizar, ele tem que ser usado para resolver um problema complexo. E isso envolve diferentes tipos de conhecimentos ali, não é? Então, essa questão da forma como estrutura-se um curso e como é que você faz com que as diversas disciplinas conversem entre si, não é? Se integrem nas atividades de forma a resolver efetivamente problemas e desafios colocados, né? É preciso dessa visão para que o aluno consiga enxergar essa visão do todo, né? Essa visão que o conhecimento não é estanque, ele se relaciona, né, com as diversas áreas de conhecimento, né? Isso falando dos hard skills. Se a gente agora passar por soft skills, né, que é essa habilidade, aí é que a gente vai pegar mais ainda. Uhum. Porque eu acho que trabalha-se muito a questão dos hard skills, com as deficiências que nós apontamos, né, ainda muito estanque. Há conhecimentos que a universidade, às vezes, não observa que houve mudanças nas tecnologias e não se atualiza em relação a isso, então o hard skill fica desatualizado, não é? Mas já falamos sobre isso. Se a gente vai para os soft skills, que é composto pelas habilidades socioemocionais, desenvolvidas a partir da inteligência emocional de cada uma das pessoas, aí a coisa pega. E é onde hoje tem as maiores deficiências, né? E esse é um dos grandes desafios, quer dizer, o trabalhar as questões do soft skill, da inteligência emocional, né? Dos alunos, né? Então, a autoconsciência, o autogerenciamento, a consciência social, o gerenciamento de relações, né? Aqui nós temos um gap gigantesco. Eu mesmo, por exemplo, que gerenciei diversos projetos de alunos, uma das coisas que eu senti que eu não consegui desenvolver de uma forma adequada, porque se você não trabalha essas questões junto com os demais professores nas diversas disciplinas, e eles integrados nesse processo, a gente não consegue obter isso. Não dá para uma pessoa só fazer esse tipo de coisa, porque isso tem que ser trabalhado ao longo. E outra coisa, se o aluno já vem com essa deficiência de não só trabalhar o individual e não trabalhar o seu emocional, né, ao longo do trajeto dele, dentro do ciclo de educação, de formação, você cria dificuldades bastante grandes aí para mudá-lo, né? Então, por exemplo, muitos alunos às vezes chegam e falam assim, não, eu prefiro fazer sozinho. Como Sim. fazer sozinho? Não, mas o pessoal não coopera. Mas, gente, nós vamos ter que saber trabalhar com essas questões, porque o mundo lá fora vai exigir isso de você, não é? Exatamente. Então, essa é uma questão que eu considero que nós temos o maior gap. E eu diria assim, na hora de pensar projetos, né, a gente vê os realities aí, né, fazendo um paralelo, né, dos realities que passam na TV, né, onde as questões vamos dizer assim, emocionais estão ali, né, o soft skill está ali, né. Então, essas questões, né, de liderança, de autoconhecimento, de adaptabilidade, orientação para os objetivos, né, a visão positiva, a resiliência, né, a empatia, essas questões são extremamente relevantes. E eu, até agora, eu não vi nenhum projeto que contemplou de forma boa, que eu possa dar um exemplo assim bom em relação a essa questão. Tanto que a gente vê que um dos grandes desafios nas empresas são exatamente ligados a essa área, né? As dificuldades do desenvolvimento. Às vezes você consegue reunir pessoas de alta competência, mas você não consegue trabalhar essas questões do soft skill, de alinhamentos, né, de soft skills aí. O que vocês pensam sobre o assunto? O que você pensa sobre isso? Depois eu gostaria de ouvir aí também, né, os nossos convidados que estão aqui com a gente, mas assim, certamente, né, as empresas, elas
precisam desenvolver esse lado. E o que eu vejo, mesmo quando eu trabalhava na gestão da área de comunicação lá do Banco Real, Banco Santander, depois, primeira coisa que eu perguntava para um candidato, né, era referente à vida pessoal dele. Então, para mim, a questão técnica pouco importava naquele momento. O que eu queria saber é exatamente o perfil pessoal. Por quê? Porque a partir do perfil pessoal é que eu conseguia depois mapear toda a parte técnica, enfim, se realmente fazia sentido aquela pessoa na nossa equipe. Por quê? Porque a parte técnica, ok, a gente ensina, desenvolve novas habilidades, enfim, mas a parte realmente pessoal, né, que realmente precisa desenvolver esse lado emocional é muito grande. E, assim, eu lembro que a gente trabalhava muito essa questão de treinamentos também, né? Então, a gente pegava a nossa equipe, ia para um local externo, ficava lá 2 dias no hotel fazenda, enfim, com vários consultores, enfim, para trabalhar justamente essa parte emocional, porque isso é importantíssimo, principalmente para trabalhar em equipe, né? Então, eu acredito muito que é de extrema importância. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. Deixa eu colocar o óculos, senão eu não enxergo aqui. A Cristina, deixa eu ver aqui, a Cristina está falando, né? Eu, como coach, sou chamada por pessoas para apoiá-las exatamente no comportamental. Isso, a Cristina ela é especialista nisso, né, do comportamental. E ela fala também, as soft são as mais desafiadoras, mas é possível desenvolver desde que a pessoa decida mudar. Olha, o que a Cristina falou é muito importante, né, professor Manuel? A pessoa precisa querer mudar, senão nada acontece. E autoconhecimento que ela está falando é importantíssimo, né? Eu lembro, eu trabalhei muitos anos na Philips, né? A Philips era muito ativa na questão de desenvolvimento dos soft skills. Então, a gente tinha treinamentos, por exemplo, nós tivemos treinamentos ligados à criatividade, ligados a diversas... antes de iniciarmos grandes projetos, né, que envolviam grupos do mundo inteiro, o grupo todo, os diversos grupos eram reunidos, né, e faziam desafios, né, jogos mesmo, né, desafios, né, para cada um se conhecer, para cada um entender, vamos dizer assim, quem é que tem a maior competência de liderança ali, né, as características de cada um, para a gente saber depois, ao longo de determinados projetos, saber trabalhar em conjunto, porque aí você já conhece, né? Como você está trabalhando com uma equipe que está no mundo, espalhada no mundo inteiro, né? Muitas vezes vamos dizer assim, você não sabe, aqui você só lê, não é? Muitas vezes você pode até ver, mas você não conhece as características daquela pessoa. Então, esse aquecimento que a gente fazia era extremamente relevante para a gente se conhecer as características de cada uma das pessoas e, dali, poder resultar numa melhoria no trabalho. Quer dizer, se a gente não fizer isso, por exemplo, hoje muitas empresas, para buscar soluções de criatividade, elas tentam fazer, vamos dizer assim, escolhem, vamos dizer assim, as pessoas que têm aquelas competências e as reúne, deixa separada e coloca a elas um desafio. Mas o desafio maior não é tanto a competência técnica, é sim como fazer para trabalhar junto, porque às vezes você pode ter conflitos lá bastante grandes ali, né? Exatamente. Deixa eu colocar aqui, as instituições de ensino devem nos apoiar em focar em aprendizado, não só em ensino dos alunos, certamente, Cristina. Professor Manuel, estamos nos minutos finais, que pena. Eu gostaria de um fechamento para que a gente consiga concluir esse assunto tão relevante aí. Por favor. Bom, eu quero agradecer, Renata, o convite que vocês nos fizeram. De novo, né? A minha contribuição é uma contribuição para a gente voltar a discutir isso em outros momentos, né? Gostaria de também ver a contribuição
dos diversos professores. Eu estou deixando aqui a minha contribuição, que é um trabalho que a gente fez no ano passado sobre o assunto, né? Mas acho que a gente tem muito a caminhar e muito a aprender se a gente se dispor a abrir, né? E entender que ensino e aprendizagem são coisas que têm que estar alinhadas, mas não são normalmente sinônimos. E eu diria assim, eu diria que é muito importante o renascer dos professores, né? Aproveitar essa mudança toda que está ocorrendo para que eles próprios saiam da situação que se encontram hoje, né? Vençam esses novos desafios, né? Busquem se aprimorar, busquem novas formas, novas habilidades, porque isso vai ser requerido, não é? E não só vai ser requerido para eles continuarem sendo relevantes para o processo de educação, como também para contribuir com seus alunos. Perfeito. Professor Manuel, eu agradeço imensamente o seu tempo, né, o seu conteúdo, que é de muita, mas muita relevância aí para a nossa área da educação. Agradeço também todo o seu engajamento, né? O professor Manuel, nosso aluno do curso do Desafio 15 Dias, como criar o seu curso online. Ele está se desafiando, já fez uma primeira videoaula, vai fazer o curso dele online pelo canal do YouTube. Depois vocês olhem lá o canal dele, porque ele já tem até uma primeira videoaula falando sobre metodologias ativas para os professores, né? Então, agradeço muito, agradeço a professora Cristina, ao professor Tony, que vocês participaram aqui conosco nessa live. O meu muito obrigada. E um contato seu, professor Manuel, se eventualmente alguém quiser entrar em contato, qual é o seu meio de comunicação? Vocês podem me contactar no LinkedIn, né? Manuel Garcia Garcia, né? No meu e-mail, né? garcia2@uol.com.br, né? São os dois canais aí que vocês podem me encontrar. Então, agradeço imensamente esse conteúdo, Educação 4.0, certamente é algo que a gente precisa aprender enquanto professores, para que a gente possa ter novos insights, para que a gente possa se ressignificar na nossa área da educação e levar, certamente, esta aprendizagem, né, para a sala de aula, para os alunos, e assim a gente contribuir para uma sociedade aí que realmente precisa ter novos insights e novos aprendizados. Se fez sentido para você, por favor, se inscreva aqui no nosso canal e compartilhe esse conteúdo para que demais pessoas também possam aprender, tá certo? Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima live. Tchau, professor Manuel, muito obrigada. Ok.